Mais um bate-papo aqui na 067 Vinhos. Hoje o meu convidado é o Dr. Fabiano Vilas Boas, cirurgião plástico. E a gente vai bater um papo aqui para saber como é que anda, né, essa área. Tudo bem com você, meu jovem? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo aqui na 067. E eu queria falar com você, Fabiano. Vou chamar você de Fabiano porque você é novinho. Claro. Mas ele é Dr. Fabiano. Falar com você, quais são as cirurgias plásticas hoje mais procuradas? Zé, essa pergunta ela é bem abrangente porque depende, obviamente, de cada nicho do cirurgião. Cada cirurgião tem um nicho. No caso do seu? No meu caso, a procura maior é a cirurgia mamária, que é a cirurgia de mamoplastia de aumento, inclusão de prótese de silicone, as mamoplastias redutoras e a cirurgia de contorno corporal. Aí está incluída a abdominoplastia, retirada de excesso de pele, a lipoescultura e aí vai. Tá certo. E a procura ainda continua sendo de mais mulheres do que dos homens? Mais mulheres do que homens. Eu tive até um espanto com o aumento de números de cirurgias no sexo masculino nos últimos 2 anos. A quantidade de homens que, particularmente eu, comecei a operar, foi muito grande. Mas a maioria esmagadora ainda é o sexo feminino. E dos homens, qual a cirurgia mais procurada? Lipoescultura. É mesmo? A lipoescultura é a mesma para pacientes do sexo masculino e grande parte deles cuidam da saúde, são pacientes que fazem exercício físico e querem refinar, aumentar a definição muscular. Quando você fala lipoescultura, o que é? Abdominoplastia? A lipoescultura, na verdade, ela é classificada da seguinte forma. É a lipo, nós fazemos uma retirada de gordura de alguns locais. Da onde tem excesso? Da onde tem excesso. E a colocação, que a gente chama de enxerto de gordura, em outros locais que tem falta, né? Que é a lipoenxertia. Que é a lipoenxertia. A lipoenxertia mais conhecida é no glúteo, né, no caso das mulheres. Os homens também nós usamos a lipoenxertia no glúteo. E usa a mesma gordura do excesso, vai para onde está faltando. Isso, a mesma gordura que nós retiramos no mesmo processo ali no ato cirúrgico, é purificado, nós tratamos essa gordura e enxertamos em algumas áreas. No homem, é até interessante a questão da enxertia em alguns locais de musculatura, do ombro, do peitoral, para deixar um aspecto mais atlético, e isso vem aumentando muito. É mesmo? É. E a operação de homens depois dos seus 60, 50 anos, né, que fica com um peitinho, não sei o que, com excesso de pele, também tem muita procura? Tem procura, apesar de que a cirurgia mamária no homem é mais comum na idade da adolescência, que tem um aumento hormonal, tem a ginecomastia, que é conhecido. Mas assim, se nós traçarmos aí mais ou menos um número de cirurgias mais comuns no sexo masculino a partir de 50, 60 anos, é cirurgia palpebral, né, excesso de pele nas pálpebras, face, e aí também entra aí a lipoescultura. Brincadeira, hein? Mas eu convidei o Dr. Fabiano aqui para a gente falar de 2 assuntos dentro desse assunto extenso que é da cirurgia plástica, que é o pré-operatório e o pós-operatório, a importância disso. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o pré, quando a pessoa chega lá no seu consultório e ela sonha em realizar, né, uma cirurgia, porque é um sonho. Com certeza. Né? É uma realização, porque vai ter uma autoestima mais elevada, Exatamente. Vai ficar de bem consigo mesmo, né? E quais são as dicas mais importantes para o pré-operatório? O pré-operatório de todos os pacientes, na verdade, obviamente tem a questão do risco cirúrgico, nós temos que analisar a condição clínica desse paciente, mas a gente, traçando aí para a parte da cirurgia plástica, cirurgia estética, você tocou no assunto da expectativa, do resultado, é a pessoa se conscientizar de que ela tem que ter um peso ideal para entrar no procedimento, mudança dos hábitos alimentares já antes da cirurgia, isso é interessante, né? E mudar um pouco a questão do entendimento do que vai acontecer após o procedimento. Isso tem que ser analisado, conversado, eu acho que no pré-operatório. Deixar claro para a paciente isso, para ela chegar preparada, inclusive para a questão das limitações da cirurgia no pós-operatório, né? Mas o mais importante é a pessoa saber que ela está enquadrada em cada tipo de cirurgia. Vou dar um exemplo aqui que é muito comum. Às vezes a paciente está com excesso de peso ainda, ela não está no perfil para fazer, por exemplo, a lipo HD, que é muito falado, que é a lipo de alta definição. Está em cima do peso, a gente precisa inserir essa paciente no grupo de pacientes com peso menor, diminuir. Então,
a estratégia inicial é a redução do peso. Então, parte sempre do pré-operatório para ter um resultado lá na frente melhor. Preparação. Tem que ter uma preparação. O Previ já disse. Pré-operatório, uma preparação para poder ter um resultado. E o cigarro deve prejudicar bastante também para quem fuma, né? Tem algumas cirurgias, inclusive, é proibitivo a presença do cigarro. Né? A gente já existe, a comunidade científica já sabe que vários componentes do tabaco, da própria nicotina, causam muito mal o efeito negativo na cirurgia. Efeito de diminuição da circulação em algumas áreas, por exemplo, a cirurgia facial é mandatório o paciente parar de fumar, porque influi muito mal no pós-operatório. Doutor Fabiano, o pós-operatório começa já logo no final da cirurgia, é isso? Acabou o procedimento, nós já consideramos um pós-operatório. Por exemplo, hoje em dia nós realizamos um procedimento de lipoescultura. Já no pós-operatório, podemos aplicar tape, é um chamado taping, que eu não sei se as pessoas podem até ter visto aí nas redes sociais, que é uma bandagem que se coloca já no centro cirúrgico, o paciente já inicia o pós-operatório para redução de edema, do inchaço, equimose, né, hematomas, enfim. E o que mais você tem essas dicas, que você pode dar dicas para o pós-operatório para a pessoa voltar à normalidade o mais rápido possível? Olha, o pós-operatório, igual eu disse, vai influenciar vai ser de acordo com o tipo de cirurgia. Então, as drenagens linfáticas são extremamente importantes, né, para o nosso pós-operatório, inclusive para o bem-estar do paciente, porque um inchaço, o edema é um desconforto para o paciente, mas tem a questão também do resultado, as fibroses pós-operatório que pode acontecer e são muito comuns, são evitadas com as drenagens linfáticas. Aí entra o que eu disse no pré-operatório, o controle da dieta, né, dos hábitos alimentares, os exercícios físicos devem voltar progressivamente, isso aí é importante dizer, porque tem gente que quer voltar à atividade física da mesma intensidade que parou no pré-operatório, isso não é possível. Sim. Mas isso a gente consegue ir manejando de acordo com cada pós-operatório, cada caso, na verdade, e ir progredindo aí paulatinamente. Tem uma pergunta que acho que é mais do pré-operatório que o pós. Às vezes o paciente esconde algum medicamento ou alguma coisa que ele está ingerindo para ter um corpo melhor, uma performance melhor no esporte, alguma coisa. E o médico às vezes acaba não sabendo disso. É muito prejudicial isso, né? Muito prejudicial. Até serve de alerta aí para quem está assistindo. Se você for passar por qualquer procedimento cirúrgico, é importantíssimo, inclusive, medicamentos fitoterápicos, que são os medicamentos, medicamentos naturais, raízes, folhas. Ah, mas é natural, não tem contraindicação. Tem sim, alguns deles podem até interferir na questão da coagulação sanguínea, por exemplo. Então, qualquer medicamento, qualquer tipo de tratamento, mesmo que off-label, fora de uma indicação médica, aí deve ser avisado pelo médico. Acho que ela serve também para o pós, porque tanto um remédio que você toma antes e depois, se o médico não estiver sabendo, pode ter uma interferência. Pode, né? E importante, grave, inclusive. A questão que eu disse da coagulação sanguínea, alguns medicamentos influenciam, sim. E isso pode atrapalhar bastante, causar uma complicação inesperada. Tá certo. Meu jovem, eu podia ficar aqui o dia inteiro perguntando para você, que são muitas perguntas, mas numa próxima eu vou te chamar de novo para a gente poder falar mais, mas quero te deixar aqui, né, um tempo para você falar, se você tem alguma coisa mais importante, e também lembrar que sempre que você for fazer uma cirurgia plástica, você tem um médico da Sociedade Brasileira, né, de Cirurgia Plástica, isso. É isso? Avalie, procure no site do próprio CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Procure se esse médico é registrado pelo conselho. Se no caso do cirurgião plástico, existe o portal da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Vê se esse médico ele possui um registro no conselho, para ter maior garantia, né, e maior tranquilidade para você não fazer um procedimento com um profissional não habilitado ou até às vezes não médicos, que até temos aí alguns casos na mídia. Com certeza. Então vou agradecer suas dicas aqui, tá? Vou ficando por aqui e volto numa próxima. Até lá.